Você percebeu? Não exatamente cansaço físico, nem aquela simples sonolência que se cura com descanso. É algo insondável, uma exaustão que atravessa seus ossos, paira sobre você pela manhã ao abrir os olhos e permanece à noite, mesmo deitado, fitando o teto. Você sente que está sendo devorado por dentro em silêncio, engolindo uma sensação, talvez de inadequação, talvez de insatisfação, que você nem sabe nomear. Existe uma inquietação, um buraco invisível que parece estar sempre aumentando. E se eu dissesse que esse buraco é alimentado, todos os dias, pela necessidade de ser bom? Você não pediu para carregar o mundo nas costas, mas de alguma forma, aqui está você, disfarçando a própria dor, sorrindo para não preocupar quem está à sua volta, limpando os rastros de tensão dos ambientes, tentando ser a força tranquilizadora que equilibra tudo. Cresceu ouvindo que pessoas boas são amadas, respeitadas, reconhecidas, que é suficiente ser honesto, justo, compassivo e o universo irá magicamente recompensar, cedo ou tarde, com o retorno daquilo que você oferece. Quantas vezes você ouviu? Os bons sempre vencem no final? Talvez seja a mentira mais perigosa já contada desde que humanos vivem em sociedade. Veja, não estou sugerindo cinismo puro. Estou propondo algo mais desconfortável. A possibilidade de que sua bondade genuína foi transformada em ferramenta de domesticação. Um código invisível que te prende em uma corrente de obediência disfarçada de nobreza. Pergunte-se: quantas vezes você diz sim quando o seu íntimo grita não? Quantas vezes engole o orgulho, as lágrimas, os limites, apenas para ser aceito, para evitar que alguém se decepcione, para manter a paz, mesmo à custa da sua própria? E o mais cruel: quantas dessas pessoas notam, retribuem, agradecem ou sequer percebem o esforço invisível que você faz para não incomodar? Talvez você ainda acredite que o mundo retribui bondade com gratidão. Mas olhe ao redor. Analise com sinceridade incômoda. As pessoas que mais ocupam espaço, que são ouvidas, seguidas, respeitadas, são realmente as mais justas? Ou são aquelas que aprenderam a transformar sua presença em algo inevitável, impossível de ignorar, seja por coragem, por estratégia ou por alguma brutalidade deliberada? O universo social não recompensa quem oferece tudo. Recompensa quem sabe negociar, quem impõe limites claros, quem sabe o valor do próprio espaço. Por trás da fachada social de harmonia e respeito, existe uma outra lógica. E ela é sombria. Seu desejo de agradar, de não criar ondas, o tornou previsível. Previsibilidade é a morte do respeito. O que é constante, o que nunca oferece resistência, se torna parte da paisagem, útil, mas nunca indispensável. Você já sentiu isso? A sensação de servir como escada para alguém subir e então ser esquecido? A mágoa silenciosa de perceber que sua gentileza conveniente é apreciada apenas enquanto serve aos outros, mas nunca é vista como força, apenas como falta de risco. Talvez seja o momento de encarar aquilo que tanto apavora. Gentileza, quando cega e alimentada pelo medo, não é virtude, é rendição. E a sociedade sabe disso. Desde pequeno, premiaram sua docilidade, mas a conta chega no silêncio do adulto exausto, invisível, submisso e profundamente inflamado de ressentimento. Todos os que você não magoou, todos os conflitos que evitou, todos os acenos de tudo bem, quando não estava nada bem. Para onde tudo isso foi? Não desapareceu. Está dentro de você, acumulando-se como uma dívida não paga. Talvez a sua bondade hoje seja uma cova escura onde você enterra sua autenticidade. O que ninguém te disse é que essa necessidade sufocante de agradar não nasceu do amor, mas da raiz mais profunda do medo. Medo de rejeição, de abandono, de ser visto como insuficiente. Só que o preço a pagar por esse medo nunca foi liberdade, nunca foi respeito, nunca foi amor. É escravidão com luvas de veludo, onde você sorri na superfície, mas, por dentro, se distancia um pouco mais de si mesmo a cada sim forçado.
a cada ressentimento engolido. E se existisse outro caminho? E se a resposta não estivesse em ser bom ou mal, mas em ser inteiro? Olhe ao redor mais uma vez. Quantos bons você conhece que são amados de verdade e quantos são apenas tolerados? Quantos sacrificaram tudo apenas para, no fim, serem descartados ou trocados por outro bom menino ou boa moça mais conveniente? O mundo, se você ousar tirar as lentes da esperança infantil, não é movido pela moral, mas pelo interesse. E aquele que oferece tudo sem jamais exigir, não é visto como nobre, é apenas visto como disponível. Não é sobre maldade, é pura biologia social, pura dinâmica de sobrevivência. Você cresceu ouvindo que é errado ser duro, que confrontar é feio, que impor limites é egoísmo. Aprendeu o valor da obediência, da gentileza, da compaixão irrestrita. Mas, secretamente, nunca percebeu que toda essa educação emocional era, em parte, um manual não para seu florescimento, mas para sua docilidade, para que você desempenhasse o papel que os outros precisam, e não aquele que você deseja. E agora, adulto, percebe que a recompensa por tanta abnegação é invisibilidade. Você não desapareceu por falta de valor, e sim porque nunca soube quanto valia de verdade. Desperte. Desperte do transe social que transforma a bondade numa coleira adocicada. Há uma diferença quase abismal entre ser bom e ser submisso. O submisso vive em constante estado de adaptação, sorrindo mesmo quando tudo pede um grito, concordando mesmo quando tudo grita discordância interna, cedendo quando tudo em seu ser implora por transformação. E o que mais assusta? Com o tempo, até você esquece quem realmente é, o que realmente deseja, no altar sagrado da aceitação. A grande ilusão é acreditar que ser íntegro é ser irredutivelmente agradável. Que virtude é nunca incomodar? Esse auto-engano é uma prisão decorada de elogios vazios. Se você buscar no âmago de sua experiência, verá que suas maiores feridas vieram não dos confrontos, mas da omissão, do silenciamento de si mesmo. E talvez ainda doa aceitar. Você ofertou tudo e no fim ficou de mãos vazias, porque nunca aprendeu a ser generoso primeiro consigo mesmo. A grande virada está em abandonar o papel imposto, rasgar a máscara sufocante da concordância eterna. Não se trata de tornar-se insensível, frio ou calculista. Trata-se de reaprender a ser um inteiro. O mundo, ao contrário do que contam as fábulas, sempre respeitou o que impõe limite, o que se faz necessário, o que não cede o próprio terreno com facilidade. A bondade só é virtude quando nasce da escolha lúcida, não do medo. O mundo real, cru, respeita quem se faz respeitar. Imagine por um instante, se você resolvesse viver, finalmente viver, a partir da própria verdade e não da uniformidade que esperam de você. Parar de se desculpar por quem é. Parar de pedir licença para existir. Parar de negociar, aos pedaços, o próprio valor na esperança de que alguém devolva em afeto o que você entrega em silêncio. É doloroso, sim. Acordar dói. Desapegar do papel do bonzinho criado com tanto esforço pode até parecer traição, mas é, na verdade, o renascimento da sua autenticidade. Lembre-se, não há justiça automática. Não existe destino bondoso esperando você do outro lado do sacrifício contínuo e sem reciprocidade. Só existe a sua dignidade reconstruída, um passo de cada vez, a cada escolha que honra aquilo que de fato precisa, que sente, que deseja. Seja pelo olhar existencial, seja pela ótica brutal da teoria social, a submissão nunca foi virtude. Ela serviu apenas de convite para que outros digitem os limites do seu território, recortem o tamanho do seu sonho, ditem o quanto você pode ou não ser. O que acontece quando você finalmente decide deixar de ser a almofada emocional dos outros? O chão treme. Aqueles que estavam acostumados a se apoiar nos seus ombros vão se incomodar, se irritar, te chamar de egoísta ou perguntar: por que você mudou tanto? Prepare-se para isso, porque ao desafiar o papel velho demais, você ameaça não só o próprio conforto, mas principalmente
o conforto de quem sempre lucrou com o seu silêncio. Mas, ironicamente, é só aí que você começa a ser notado. Quando sua voz deixa de ser um eco agradável e começa a reverberar suas próprias verdades, você se torna alguém, não apenas uma sombra útil. Você percebe que, ao se levantar, ao traçar linhas claras que não podem mais ser transgredidas, alguns se afastam, mas ninguém mais te pisa. E mesmo que venham as críticas, os afastamentos ou as tentativas de manipulação emocional, surge um respeito estranho no ar. O respeito que só nasce onde existe a possibilidade de confronto. Essa é a verdadeira ruptura existencial. A saída do ciclo vicioso do bom a qualquer preço. E o início de uma relação adulta com o mundo. Você para, finalmente, de mendigar validação e começa a experimentar a crua, mas libertadora, solitude de ser inteiro. E com o tempo descobre algo desconcertante. Poucos permanecem, mas os que ficam, esses são reais, enxergam você muito além do papel que desempenhava. Relacionamentos, amizades, família, tudo muda quando você se recusa a servir de tapete. O preço é a rejeição dos falsos. A recompensa é o respeito dos autênticos. Claro, internamente, haverá conflito. Em cada não dito, surge um medo ancestral de perder amor, de ser descartado. A vozinha interna repetirá por vezes que ser bom é mais seguro. Mas aos poucos você aprende que amor não se pede, nem dignidade se negocia. Sua vida deixa de ser uma coleção de concessões e começa a se transformar em um terreno de autenticidade, mesmo que isso custe a aprovação daqueles que só souberam gostar de você pela sua conveniência. A estratégia não pede, de você, que seja cruel. Pede coragem para deixar doer o que precisa doer, para aguentar a solidão inicial, que segue o rompimento com o papel do sempre disponível. É esta dor que te reintegra à sua própria essência, que afasta o parasitismo emocional, que faz você voltar a sentir, e não apenas existir em função de outros. O existencial profundo não é a lei da selva, mas o fogo da claridade que consome suas ilusões infantis sobre justiça automática e devolve o seu próprio nome à sua história. Observe bem, as pessoas mais respeitadas não são as que agradam, mas as que provocam, as que têm presença suficiente para causar desconforto quando necessário, e a honradez de recusar migalhas emocionais. Elas escolheram ser fonte e não vazante. Fonte de sua própria dignidade e limites, não de aprovação alheia. Não se iluda. A verdadeira bondade só começa quando acaba a autoanulação. Só há compaixão real quando você se inclui, e não quando se apaga. Isso é revolucionário. Você se torna, enfim, um agente da sua vida, não um figurante no enredo dos outros. E a energia que antes dedicava ao autossacrifício passa a alimentar seus próprios sonhos e propósitos. Surge uma nova ética, não da subserviência, mas do equilíbrio, do respeito mútuo, da autenticidade. Ser verdadeiro é arriscado, mas ser invisível é muito pior. De um lado, a ânsia de ser aceito te condena à repetição do mesmo papel, previsível, imune a conflito, periférico. Do outro, a coragem de desagradar, de desafiar expectativas e até de perder vínculos, traz consigo o peso da solidão. Sim, mas também a essência de uma existência autêntica. Só quem arrisca ser rejeitado pode descobrir até onde pode realmente ser aceito. Você foi programado para desejar o amor dos outros. Mas o que aconteceria se começasse agora a desejar o próprio respeito? E mais do que isso, se transformasse a própria vida em um protesto silencioso contra o uso, a manipulação, a comparação, o eterno ciclo de agradar e ser esquecido? O mundo não está esperando o próximo bonzinho. O mundo só para ouvir e respeita quem diz basta, quem se posiciona, quem ousa não negociar sua dignidade por aceitação barata. Seja estratégico na sua gentileza. Doe-se sim, mas jamais para quem exige e nunca para quem não retribui. Não é vergonha ser ponte, desde que você saiba onde começa e termina seu território.
Gentileza sem limite é autoabandono. Toda virtude, para ser verdadeira, precisa incluir a própria defesa. Nunca se esqueça, suas lágrimas não salvam ninguém, seu sacrifício só alimenta predadores emocionais. Sua ausência de limites não é prova de coração puro, é convite ao abuso. O despertar começa por perguntas simples, mas devastadoras. Quantos anos da sua vida você já perdeu, tentando ser aceito? Quantas oportunidades deixou passar? Quantos amores não viveu plenamente? Quantos talentos escondeu por medo de incomodar, de ser rejeitado, de ser taxado de difícil? Você espera que o mundo agradeça sua docilidade, mas a natureza humana responde a outra moeda: respeito. E respeito só nasce do confronto, da clareza e do limite. Reconheça, a jornada da autenticidade é árdua. Ela pede coragem para perder o aplauso barato, para encarar de frente o terror de ser visto sem máscaras, para suportar o olhar de desaprovação dos conformados. Mas é nesse abismo de incerteza que você descobre sua própria voz, que se compromete, não mais com o mito da bondade total, mas com o profundo, incômodo e revolucionário ato de ser uno, consigo mesmo. Então, não se engane. Os elogios que você recebe agora, por nunca incomodar, são apenas aplausos aos seus grilhões. A maior ironia desta existência é que o mundo sempre tem espaço para alguém forte o suficiente para ser honesto. Pessoas assim não são apenas admiradas, são temidas. E nos momentos de crise, são essas pessoas que o grupo procura, que orientam, que mexem as peças do tabuleiro. Existe sim um meio-termo entre o cinismo frio e a ingenuidade dócil. Mas ele não está no meio das palavras, está nas ações, no ato radical de começar a se escolher todos os dias. Não basta refletir, é preciso agir. O caminho profundo não é confortável, mas é o único que vale a pena. Agora, um convite, não apenas para pensar, mas para transformar. Quando foi a última vez que você escolheu a sua verdade, mesmo que isso tenha custado carinho alheio? Quando foi a última vez que você disse não sem culpa, decidiu sem pedir permissão, se olhou no espelho e reconheceu sua integridade acima do desejo de ser amado? Conte sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o grito de liberdade que outra pessoa precisa ouvir. Se este vídeo te perturbou, te assustou ou te acordou, talvez seja a melhor coisa que poderia te acontecer. Continue essa jornada, assista ao próximo episódio e descubra como alinhar o seu campo existencial com a coragem de ser quem você nasceu para ser, não quem esperam que você seja. No fim, só existe uma prisão, aquela que você construiu ao redor da sua própria necessidade de agradar. E só existe uma verdadeira liberdade, a de olhar para o mundo pela primeira vez, sem pedir licença para existir. A sua escolha começa agora. Vai se manter invisível? Ou vai finalmente ser o autor do seu próprio destino?